Já são quase 26 anos da estreia de um dos maiores e melhores filmes de todos os tempos. Titanic foi lançado em dezembro de 1997 e se tornou um marco para a época. Até hoje continua sendo um sucesso e rendendo muitos debates. Afinal, o Jack cabia ou não naquela prancha? Então, se você também é fã de Titanic, se liga que hoje eu vou trazer as melhores curiosidades do filme. Tudo em Titanic foi muito bem planejado, inclusive o tempo de filme. Tem gente que reclama das pouco mais de 3 horas, por mim podia ser muito mais. Se excluirmos as cenas iniciais do filme, que são gravadas no presente, e os créditos do começo e do fim, e considerarmos apenas o que se passa em 1912, o filme dura 2 horas e 40 minutos, exatamente o mesmo tempo que o Titanic levou para afundar. Já a cena da colisão do navio com o iceberg tem 37 segundos, que também foi o mesmo tempo que durou a colisão do verdadeiro Titanic. Sabe aquela pessoa que quer fazer tudo nos trabalhos de faculdade e só deixa as funções menos importantes para os outros? Bem, provavelmente James Cameron era esse cara. Ele não só foi o diretor do filme, mas também produtor, roteirista e editor. E não para por aí, James também apareceu de figurante em 2 cenas e foi ele que realizou todos os desenhos de Jack. Na cena em que ele desenha Rose nua, é a mão de Cameron que aparece. Mas como ele é canhoto e o personagem de DiCaprio era destro, a imagem foi invertida na edição. Consegue imaginar esse filme com outros atores no lugar de Leonardo DiCaprio e Kate Winslet? Bem, eles quase não foram escalados. DiCaprio não era o favorito da 20th Century Fox, estúdio responsável pelo filme, e sim Matthew McConaughey. Macaulay Culkin, que tinha apenas 16 anos na época, e Christian Bale também foram cotados, mas o preferido de Cameron era Leo, e ele não abriu mão. Para o papel de Rose, eram cotadas Nicole Kidman e Madonna, mas assim que o diretor conheceu Kate, mudou de ideia e ela foi a escolhida. A atriz, inclusive, passou por maus bocados durante as filmagens. Ela teve uma grave pneumonia e quase abandonou a produção, já que se recusou a usar a roupa térmica durante a cena em que Rose tenta sobreviver no mar. Ela queria que sua atuação fosse o mais realista possível. Ela também inventou uma forma no mínimo criativa de quebrar o gelo com DiCaprio para as cenas mais quentes que eles fariam depois. Após saber que gravaria uma cena sem roupa em sua frente, o que poderia ser um pouco desconfortável, ela decidiu mostrar seus seios para o ator logo no primeiro dia de gravação, para não ser estranho depois. E aí, uma boa ideia ou um pouco ousada demais? Titanic teve uma arrecadação de mais de 2 bilhões de dólares somente em bilheteria e é atualmente a 4ª maior da história, mas se manteve na primeira posição por 12 anos, até ser ultrapassado em 2009 por Avatar. Mais tarde, Vingadores Ultimato e Avatar, O Caminho da Água também passaram à frente. Curiosamente, 3 dos 4 filmes são produzidos por James Cameron. Os lucros foram enormes, mas o filme não foi nada barato. Na verdade, saiu mais caro do que a construção do próprio navio, que ocorreu entre 1910 e 1912 e custou 7 milhões e meio de dólares, que corrigidos para os valores de 1997 ficariam em torno de 150 milhões de dólares. Já a produção do filme custou 200 milhões de dólares, que na época foi a produção cinematográfica mais cara de todos os tempos. O filme também é um dos maiores vencedores do Oscar, junto com Ben-Hur e O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, todos com 11 premiações, incluindo Melhor Diretor e Melhor Filme. Mas curiosamente, Titanic não venceu nenhum Oscar de atuação. As 2 atrizes de Rose foram indicadas, mas não venceram. Inclusive, Gloria Stewart, a atriz que interpreta a Rose idosa, foi a pessoa mais velha a concorrer a um Oscar, aos 87 anos. Já DiCaprio não foi nem indicado, o que gerou uma certa polêmica na época. Isso pode parecer loucura, mas o famoso astrônomo americano Neil deGrasse não aceitou um erro na posição das estrelas enquanto Rose está deitada na tábua olhando para o céu e mandou uma carta para James Cameron reclamando disso. Ele contou que nunca teve resposta, mas depois se encontrou com o diretor pessoalmente e reclamou novamente. E a parte mais incrível da história é que James Cameron aceitou a reclamação do astrônomo e corrigiu a cena na versão 3D. Muitas vezes achamos que as cenas mais incríveis dos filmes são recheadas de efeitos especiais, mas isso não é verdade para muitas das cenas de Titanic. Lembra dessa cena em que a água invade o saguão principal do navio? Ela não poderia ter nenhum erro, já que com os mais de 300 mil litros de água que seriam despejados, o cenário seria completamente destruído. Deu tudo certo e a tomada única foi um sucesso.
Já a famosa cena em que Rose e Jack estão na proa do navio foi feita com um pôr do sol real. Cameron reservou 8 dias para gravar a cena e em todos eles o tempo estava nublado. Mas no 8º e último dia o sol apareceu brevemente e a equipe correu para gravar essa cena que ficou simplesmente incrível. Fala sério, né? E aí, já sabia de tudo isso ou algo te surpreendeu? Comenta aí embaixo o que achou e qual filme você gostaria de saber mais curiosidades sobre. Agora, se você me assistiu até aqui, assiste esse vídeo aqui, ó, que eu tenho certeza que você vai gostar. Nele eu trago mais informações sobre Titanic e outros grandes filmes. E também tem esse aqui que o YouTube está te recomendando. E é claro, não deixe de se inscrever clicando aqui. Até mais, pessoal!